Oi, tudo bem? Eu sou a Diane trazendo mais um vídeo aqui para o canal, a fim de que a gente possa expandir cada vez mais a nossa consciência e ascender na escala da evolução, visando quem sabe até sair da samsara, se é que isso é possível. Para mim o universo sempre foi um grande mistério, e eu não tinha o menor interesse em desvendá-lo. Acreditei por muito tempo que ele foi feito por um cara de barba branca e longa chamado Deus. E, logicamente, porque todo mundo sempre falava que ele era muito bom, eu pensava, puxa vida, tanta coisa ruim acontecendo no mundo e ele deixa. Por quê? Talvez você que está assistindo este vídeo neste momento já tenha se feito uma pergunta parecida com esta, não é? É difícil explicar. Mas vem comigo que hoje eu vou te mostrar uma visão de como funciona esse mundo em que a gente vive. Um tempo atrás ouvi uma hipótese que sugeria que a vida era uma simulação, quase como um jogo que uma civilização avançada tinha criado. Naquele tempo, isso me pareceu uma grande bobagem. Porém, quando penso nisso hoje, vejo que não é tão louco assim. Há poucos anos me aventurei pelo universo dos games, tentando inclusive criar o meu próprio. Com base nesse conhecimento que adquiri, é que a ideia de que estamos vivendo numa espécie de jogo não me parece mais tão doida. Quando você joga qualquer jogo, tudo é muito simples, tudo já está pronto, tudo o que há para fazer é jogar. Contudo, um jogo nada mais é do que linhas de programação e imagens, porém é um mundo criado com as suas próprias regras onde as coisas ocorrem conforme elas. Se no jogo está definido que sempre que o personagem jogar uma pedra para cima, ela vai cair na cabeça dele, é isso que vai acontecer, pois isso é uma regra. Da mesma forma, o nosso mundo também tem suas regras, quase como se alguém as tivesse feito. Há um livro muito interessante sobre essas regras. Eu já citei ele em outros vídeos aqui do canal. Chama-se O Kybalion, que em suas primeiras páginas nos traz ao conhecimento um nome famoso que muitos certamente já ouviram falar na mitologia grega. Estou falando de Hermes, que teria sido um homem considerado o mestre dos mestres, deificado no Egito sob o nome de Tote, e também na antiga Grécia como Hermes, o deus da sabedoria. E no Egito ele também tem outro título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Hermes Trismegisto passou a ser referência como fonte de sabedoria. No Kybalion encontramos os 7 famosos princípios herméticos que regem o universo. O primeiro deles é o princípio do mentalismo. Este é o princípio mais importante e deve ser entendido bem para que os outros possam ser compreendidos. Ele nos diz que tudo é mental e só existe dentro da mente do todo. Tudo é consciência. O todo é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado uma mente vivente infinita e universal. Na mecânica quântica é chamado de vácuo quântico, um tipo de oceano de energia do qual tudo vem. O professor Hélio Couto, em várias de suas palestras, diz que existe apenas uma grande onda amorosa e benevolente, e todas as coisas criadas são manifestações dela, em vibração menor. Este princípio vem justificar a soberania da mente em relação à matéria. Vamos imaginar que a nossa realidade individual é uma projeção da nossa mente, enquanto a realidade infinita é uma projeção da mente do todo. Inclusive, há algo interessante que diz o professor Hélio a respeito do Big Bang, que esse evento gerou tanto matéria quanto antimatéria, e que pela lógica uma anularia a outra. Logo não deveria existir coisa alguma, porém, devido talvez a um pensamento, existe o que existe. O segundo princípio é o de correspondência, que revela que em todos os planos da existência imperam as mesmas leis e fenômenos. Assim, é em cima como é embaixo. Tanto o microcosmo quanto o macro são regidos da mesma forma. Então vamos imaginar que conseguimos passar por um portal e fomos parar em outra dimensão. Uma dimensão que nos é estranha. Aplicando este princípio, sabemos que as leis e os fenômenos naturais que se aplicam aqui na nossa dimensão também se aplicam lá. Este princípio nos permite então conhecer o desconhecido através do que é conhecido. O terceiro princípio é o de vibração. Este princípio explica a diferença entre as manifestações da matéria, da energia, da mente e do espírito. Vamos imaginar que existe uma escala e que cada coisa vibra
de uma forma mais lenta ou mais rápida, e mais ou menos ampla. Em outras palavras, tudo se move numa certa velocidade para que seja alcançada determinada representação. Como já foi comentado, o todo é uma grande onda inteligente, consciente e pode assumir infinitas manifestações através de uma mudança na frequência de sua vibração. Por exemplo, uma cadeira, um ser humano, o ar, qualquer coisa é manifestação do todo. E tudo está vibrando. Quanto maior a vibração, mais elevada esta coisa está na escala. Por exemplo, o todo vibra tão rápido que poderíamos supor que está parado. Já uma pedra tem a vibração tão lenta que realmente é como se estivesse parado. Tudo tem uma frequência. O quarto princípio é o da polaridade. É o princípio que fala sobre a dualidade das coisas. Tudo tem dois polos, são chamados extremos da mesma coisa. Em geral, nos fala daquilo que é igual na natureza, porém com diferença em grau. Por exemplo, o calor e o frio parecem coisas opostas, mas não são. São apenas uma variação do grau da mesma coisa. Não existe calor absoluto ou frio absoluto, mas sim variações daquilo que é chamado calor. Assim é para muitas coisas, alto e baixo, gordo e magro, luz e obscuridade. De um modo geral, aquilo que nós consideramos opostos são a mesma coisa, só que em graus diferentes. Isso também acontece com as emoções, e é aí que tem um grande segredo chamado transmutação mental, o que significa que é possível transmutar um estado de ódio, por exemplo, em um estado de amor, pois são a mesma coisa. O quinto princípio é o do ritmo. Basicamente, isso nos diz que tudo no universo sofre oscilações, ou seja, existe um fluxo. Tudo que sobe, desce, tudo que vai, volta, e assim por diante. Há quem chame isso de movimento de pêndulo. Tudo o que é criado está sujeito a esta regra. Assisti uma palestra do professor Hélio, na qual ele falava de um homem que foi o melhor do mundo em fazer investimentos na bolsa de valores. Ele sabia identificar o fluxo, fazia suas ações no tempo certo. Conforme nos traz o Kybalion, isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem. O sexto é o princípio de causa e efeito. Este é talvez o mais famoso entre todos eles, pois muita gente fala a respeito. Diz que tudo o que se fizer tem consequência. Este, para quem entende, é como se fosse um mecanismo de controle do universo, e pode ser observado até mesmo na terceira lei de Newton, que fala: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Tudo gera um efeito, uma ação, uma não ação, um pensamento, uma sensação, uma intenção. O Kybalion nos traz que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Então não existe um acaso, pois tudo é resultado de ações anteriores. Um exemplo que gosto de usar para ilustrar este princípio é o fato de que somos resultados do amor de nossos pais, e nossa mera existência é responsável por inúmeros efeitos no mundo. E nada tem como escapar desta lei. Sabendo e entendendo como esta lei funciona, pode-se chegar ao ponto de escolher os efeitos para a própria vida. E o sétimo princípio nos traz a ideia de Yin e Yang, que, segundo o livro Mentes Informadas, são dois conceitos do taoísmo, que representam a dualidade de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais, opostas e complementares, que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio feminino, a terra, a passividade, escuridão e recepção. O Yang é o princípio masculino, o céu, a luz, atividade e penetração. Esta dualidade trabalha no sentido da criação, da regeneração e da geração. Então dá para deduzir que nada é totalmente Yin, nem totalmente Yang, pois dentro de todo o Yin existe uma porção Yang, e vice-versa. Um homem é por natureza Yang, mas tem o Yin dentro de si também. O mesmo ocorre com uma mulher, que por natureza é Yin.
Quero enfatizar que essas definições atuam apenas em termos de energia, não tendo nada a ver com os lances físicos. Inclusive, em qualquer relacionamento é necessário que uma das partes seja Yang e outra seja Yin, pois do contrário a criação dessa relação não funciona bem. Forças Yin e Yang precisam estar equilibradas para criar um melhor campo de atração. Isso atua tanto no plano físico como no mental e no espiritual. Então essas são as leis que regem o funcionamento do nosso universo. Conhecê-las e saber jogar de acordo com elas é uma imensa vantagem. Agora me diga, parece ou não que estamos jogando um jogo e que tudo foi meticulosamente programado pelo Criador? E mais importante, agora que você conhece essas leis, o que vai fazer? É com esta reflexão que termino este vídeo. Não esquece de deixar aquele like se você gostou deste conteúdo e se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Até o próximo!